Já parou para pensar que o chão que a gente pisa é, na verdade, o ponto de partida para quase tudo na nossa vida? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa história para entender como o solo literalmente cultiva o nosso mundo. Pensa naquela sua camisa de algodão favorita, bem macia, confortável, mas de onde ela veio de verdade? Qual foi o comecinho de tudo? Agora, pensa no café da manhã. Sabe aquela geleia de morango, bem gostosa? Para ela chegar na sua mesa, qual foi o primeiríssimo passo? E vamos mais longe, até uma simples caixa de madeira, dessas que a gente usa para guardar coisas. Qual é a origem fundamental dela? Então, uma camisa, uma geleia, uma caixa. Aparentemente, coisas que não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas todas elas, sem exceção, têm a mesma origem. Faz ideia de qual seja? Exatamente, o solo. É dali que vem tudo. A fibra do algodão para a roupa, o morango para a geleia, a árvore para fazer a madeira. O solo é o berço silencioso de praticamente tudo que a gente produz. Bom, nosso roteiro hoje vai seguir a jornada do agricultor. A gente vai ver como tudo começa no solo, depois os desafios que a terra impõe, as ferramentas que foram criadas para superá-los, as formas mais inteligentes de cultivar e, no final, o que tudo isso significa para o nosso futuro. Então, vamos lá, começando pelo começo. A nossa relação com a terra é uma história muito, muito antiga. Pensa só, a gente saiu dos primeiros grãos cultivados para sobreviver e chegou em colheitadeiras guiadas por GPS. Essa evolução moldou o mundo como a gente conhece. Olha só essa jornada. Há 12 mil anos a gente plantava só para ter o que comer. Com o tempo, a produção aumentou tanto que foi possível começar a trocar, a vender alimentos. E hoje? Hoje, a agricultura é pura tecnologia, com máquinas que seguiam sozinhas pelo campo. É ou não é uma transformação impressionante? Só que essa jornada não foi nada fácil. E aqui está o ponto principal. A terra, na natureza, quase nunca está perfeitinha para o plantio. Ela vem com uma série de desafios que precisam ser resolvidos antes mesmo da primeira semente ir para o chão. Um campo pode ter água demais, o que acaba afogando as raízes. Ou o solo pode ser tão duro, tão compactado, que nada cresce direito ali. Muitas vezes faltam nutrientes, como se a terra tivesse desnutrida. E claro, tem o problema oposto, a falta de água, a terra seca. Para cada problema, foi preciso criar uma solução. E é aqui que a criatividade humana entra em cena. Para cada um desses desafios, a gente desenvolveu uma resposta. Ao longo do tempo, foi criado um verdadeiro kit de ferramentas do agricultor. Tudo para transformar um pedaço de terra difícil num campo produtivo. Vamos começar pelo excesso de água. A solução para isso é a drenagem. A ideia é simples, mas fundamental. Água demais no solo tira o espaço do ar, e sem ar, as raízes não conseguem, digamos, respirar. E aí a planta não se desenvolve. Para entender, é só pensar num vaso de planta com furos embaixo. Se a gente rega demais, a água extra simplesmente vai embora por ali. A drenagem no campo usa essa mesma lógica, mas em uma escala gigantesca, com canais e tubos que tiram o excesso de água da plantação. Certo. E para o solo compactado, aquele solo duro? A solução é a aração. A ideia é basicamente afofar a terra, revirar tudo para que o ar e a água entrem. E olha só a evolução disso. Do trabalho pesado com animais, que levavam uma eternidade, para a força dos tratores modernos, que preparam áreas enormes num piscar de olhos. Essa frase, de um experimento escolar com feijão, nos leva direto para o próximo desafio, a nutrição. Assim como a gente, as plantas precisam de comida para crescer. Mas e se o solo é pobre, sem nutrientes? O que acontece? A resposta, claro, é a adubação. E existem 3 caminhos principais para isso. A adubação química usa minerais e produtos feitos na indústria. A orgânica usa o que a natureza já dá, como esterco e restos de plantas. E tem a adubação verde, que é genial. Usa-se certas plantas que, sozinhas, já enriquecem o solo para a próxima cultura que vier. E por último, o problema da terra seca. A solução é a irrigação, levar a água até a planta. A técnica por gotejamento é super eficiente porque a água vai direto na raiz. A por aspersão funciona como uma chuva artificial, ótima para hortaliças. E a por inundação, como o nome já diz, alaga o campo todo, algo essencial para culturas como arroz. Bom, então a gente já viu o kit de ferramentas para resolver os problemas do solo. Mas, com o tempo, a agricultura percebeu uma coisa. Usar essas ferramentas sem cuidado podia criar outros problemas.
Foi aí que surgiu a pergunta: como a gente pode produzir, mas de um jeito mais inteligente e sustentável? Acontece que arar demais o solo, por exemplo, com o tempo deixava a terra mais fraca, mais exposta à erosão da chuva e do vento. A busca por produtividade a todo custo começou a mostrar seu preço. Era preciso achar um jeito de produzir que também cuidasse da terra. E a grande resposta foi o sistema de plantio direto. A ideia é simplesmente revolucionária. Em vez de revirar a terra, o agricultor planta a nova semente por cima da palha que sobrou da colheita antiga. Essa palha vira uma camada que protege o solo. E os resultados são incríveis. O plantio direto diminui drasticamente a erosão, ajuda o solo a guardar muito mais água e ainda por cima mantém os nutrientes ali na terra. É uma forma de produzir mais com um impacto muito, muito menor. E com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada. Vimos de onde viemos, os desafios que encontramos e as soluções que criamos. A grande questão agora é: com mais gente no mundo e com o clima mudando, como vamos usar todo esse conhecimento para cultivar o futuro? Para ter uma ideia da dimensão disso tudo, olha esse número. Só no Brasil são mais de 8 milhões de hectares de terra que usam irrigação. Isso dá uma noção da escala gigantesca da nossa agricultura e, claro, da nossa responsabilidade de usar esses recursos, a terra e a água, do jeito mais inteligente possível. O solo, no fim das contas, é o nosso legado. Ele garantiu o nosso passado e alimenta o nosso presente. As ferramentas e o conhecimento a gente já tem. A pergunta que fica é: como vamos usar tudo isso para garantir que ele continue nos alimentando no futuro? E a resposta para isso está sendo plantada nesse exato momento. Obrigada por me acompanhar nessa viagem pela história do solo.